Fala, meu povo, bora para mais um vídeo, gente. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu cuido desse cabelo orgânico que eu tô usando. Eu que fiz a colocação, gente, eu não trouxe para vocês o vídeo colocando esse cabelo, porque no dia eu estava adoentada, gente. Eu só coloquei porque tava tendo um evento aqui na igreja, e aí eu resolvi colocar, mas eu vou tirar novamente e vou mostrar colocando para vocês verem certinho como que funciona, gente. Eu vou usar água com creme, né, para molhar o cabelo, creme para pentear o cabelo e a tesoura, porque o pente do cabelo orgânico é a tesoura, gente. Aqui eu já fiz toda a preparação, já separei o outro lado e tal, já vou repartindo. Aí eu vou molhando, né, umidificando esse cabelo. É uma fibra muito macia. O nome desse cabelo é Maia, né? Fibra orgânica Maia. É muito bom esse cabelo, muito macio mesmo ao toque. Embaraça um pouquinho só, não achei muito dificultoso para cuidar, gente. Mas é muito prático, né? Todo cabelo cacheado, ele dá uma embaraçada, é normal. Tá vendo? Mas aí esses frisinhos é só ir cortando com a tesoura, puxando depois, que aí ele fica arrumadinho novamente. Passa um pouquinho de creme e pronto, gente. Muito simples, muito prático, sem trabalho para você que é cliente minha, que quer colocar cabelo orgânico. Não é nenhum bicho de sete cabeças cuidar, gente. Fica bem disfarçado. Eu coloquei sozinha, nem dá pra perceber. A não ser que eu fale realmente que não é meu. E pra quem me conhece, né, sabe que não é meu. Mas fica muito bem disfarçado, muito natural mesmo. E olha que tá calor aqui na minha cidade. E é isso, gente. Vou fazer a mesma coisa agora do outro lado. E volto para vocês com o resultado no final do vídeo, tá bom? Para você que gosta desse tipo de vídeo, continua seguindo a página, curtindo, comentando e compartilha com as amigas que também gostam de cabelo orgânico. Beijo!